O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridos irmãos, amadas irmãs, um novo ano, uma nova oportunidade para vivermos a graça que Deus nos propõe. Mas é preciso que nós transformemos as nossas estruturas, porque como vocês já estão bastante acostumados a ouvir por aí, não adianta querer resultados diferentes repetindo o mesmo processo, repetindo as mesmas coisas que foram feitas antes. Não adianta. E isso é uma verdade. Você continua fazendo as mesmas coisas, você quer ter um resultado diferente? Não terá. E é sobre isso que Jesus está falando. O Evangelho de hoje se situa num contexto de discipulado, porque nós iniciamos, estamos no início deste tempo de discipulado, que é o tempo comum, é o tempo rotineiro, é o tempo costumeiro. E o que é costumeiro, o que é rotineiro para o cristão é se exercitar naquilo que Jesus nos propôs e viver a sua missão com entrega total. É isso que deve ser comum para o cristão. Não é o qualquer, mas aquilo que nós temos consciência que nos leva a Deus. Seguir os passos de Jesus, aprender dele a viver no mundo como filhos de Deus, é o que nos leva ao céu. Não adianta viver numa vida de pecado, repetindo a vida de pecado, achando que vai ter um resultado diferente. Não vai. É por isso que o sacramento da reconciliação nos propõe uma mudança de vida. E essa mudança é chamada de propósito. Nós temos um propósito dentro do sacramento da reconciliação, ou sacramento da confissão, ou sacramento da penitência, como vocês acharem melhor e mais bonito de chamar, porque tem gente que não gosta de chamar que é penitência. É penitência sim, porque uma das partes deste sacramento é a penitência, e é esta penitência
que faz com que nós mudemos os velhos hábitos para podermos ter resultados diferentes. Porque se não há uma mudança, se não há um ponto em que eu vou romper com o pecado, então, meu amigo, os resultados serão os mesmos. Eu tive a boa vontade, eu achei que não ia fazer mais aquilo, mas eu não me propus a fazer nada diferente, então o negócio vai continuar do mesmo jeito. Existe a penitência porque ela é a minha manifestação de que estou disposto a mudar. Ela é parte do sacramento. O sacramento é composto por quê? Quais são as partes que compõem esse sacramento? Primeiro, o arrependimento. Não existe sacramento da reconciliação com Deus se você acha que está tudo bem, está tudo legal com o que você está fazendo de errado. Né? Não, eu vou me confessar porque dizem que está errado, mas para mim está tudo bem. Existe um provérbio para isso também. Né? No livro dos provérbios diz que é igual a mulher adúltera, que ela se lambuza como se estivesse comendo uma fruta e diz que não fez nada de mal. Né? Então, é preciso que nós também tenhamos esta consciência, este arrependimento para buscarmos o sacramento. Buscou o sacramento, existe uma confissão. Confessar não é pensar, não é imaginar. Confessar é dizer, é se acusar. Ali você é o seu acusador. Ninguém ali vai lhe acusar. Não se preocupe que o padre não vai lhe acusar, a dona Mariquinha, fuxiqueira da paróquia, não vai lhe acusar, ali é você. Você se acusa, você confessa aquilo que você se arrepende, aquilo que você errou, aquilo que você pecou, porque pecar e errar são diferentes. Pecar e errar são diferentes. No pecado existe a consciência do que se fez, você sabe o que fez. Existe a liberdade, você não foi pressionado, você fez porque quis. E mesmo assim, você se decidiu por aquilo. Né? No pecado você tem a liberdade de escolher pecar ou não, deliberadamente. E isso é um ato malicioso. Então, você se acusa. Então, arrependimento, confissão, contrição, ou seja, aquilo me causa realmente um mal-estar, eu estou contrito, eu sei o peso que aquilo teve, contudo sou absolvido, o sacerdote, em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo cabeça, pela ação do Espírito Santo, perdoa o pecado e então é manifesto o propósito de mudança com a penitência. Você se arrependeu, agora como é que você vai mudar? Depois de manifestar a penitência, o sacerdote está ali para ajudar também, para ajudar o fiel em sua penitência. E depois ele é despedido.
né? Vai em paz, não peques mais. Como disse Jesus a tantos pecadores que o encontraram ao longo do Evangelho. Vai em paz, não peques mais. Vai em paz, o teu pecado foi perdoado. Então, ao longo do caminho do discipulado, nós vamos manifestando realmente o desejo, o propósito de fazer diferente em nossa caminhada, para termos resultados diferentes. E o sacramento da reconciliação pode ser um bom início. Não só pode, como deve ser um bom início para que nós possamos ter resultados diferentes na vida de fé. Pois bem, esse é um tempo de discipulado, é um tempo de aprender. Errar não é ruim. O ruim é errar sabendo que vai errar. O ruim é errar por maldade. O ruim é errar por ganância. O ruim é errar por inveja. O ruim é errar para passar a perna no outro. E aí, esse erro vai ser configurado ao pecado. Mas tentar acertar, conscientemente, você tentar acertar, você sabe que aquilo é uma coisa boa, você tenta acertar e não consegue, volta, faz de novo. Só que nós, em geral, somos muito orgulhosos em relação aos nossos erros. E isso já vai configurar outro pecado. Eu não vou tomar a frente de algo que eu poderia, porque vão me olhar. Eu não vou falar isso, porque se eu disser errado, vão pensar que eu sou burro. Quanto orgulho e quanta vaidade, não é? Nós, enquanto caminhamos com Jesus, devemos estar dispostos a aprender sempre. E aquilo que a gente não sabe, e aquilo que a gente não tem habilidade, a gente pergunta, a gente pratica. Porque nós caminhamos como irmãos e estamos para nos ajudar. Digo tudo isso porque este evangelho de hoje não é descolado de um contexto geral, não. Esse evangelho está inserido em que contexto? Padre, não sei não. A gente precisa ter pelo menos uma noção. Sabe por quê? Porque senão fica achando que toda liturgia é temática. E a liturgia não é um tema. A liturgia é um caminho para chegarmos a Deus. Não existe liturgia temática. A liturgia se faz em tempos em que celebramos o nosso aprendizado, como agora, que celebramos o início da nossa caminhada de fé com a encarnação, que celebramos o propósito final da nossa caminhada de fé com a ressurreição. Então não tem temas na liturgia, não. O contexto que nós encontramos este evangelho é justamente quando Jesus está chamando seus discípulos e ele se encontra com Levi. E Jesus não vai adular, Jesus não vai fazer barganha com ele. Jesus o olha na coletoria de impostos e diz: segue-me. E ele
deixa aquilo que estava a fazer e vai com Jesus. Enfim. Por que isso é importante? Porque depois Levi oferece em sua casa um momento de celebração para esse seu segmento. Contudo, era um período em que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus estavam jejuando. Boa parte ali era fariseu também, viu? Inclusive os discípulos de Jesus. Não era tudo separadinho, não. Fariseu eram aqueles que buscavam seguir, tinham um conhecimento mais aprofundado das Escrituras e buscavam uma fidelidade àquilo que estava escrito. Está escrito, é assim. Não está escrito, eu faço do jeito que eu quero. E essa é a crítica de hoje. Porque tudo isso que Jesus diz já era apresentado e discutido entre os próprios fariseus. Isso que Jesus falou não foi nenhuma novidade entre os discursos dos próprios fariseus, dos mestres fariseus. Entre eles, Jesus é um dos, que se encontra entre duas grandes escolas, a escola de Hilel e a escola de Shammai. Mas isso não vem ao caso, não. Só estou citando esses dois nomes porque foram minha monografia, meu trabalho de conclusão da teologia, foi justamente em relação a isso. Qual era o ponto de ligação que havia entre esses dois grandes que ensinavam no meio dos judeus e Jesus? Pois bem, então, eles queriam saber por que eles estavam jejuando e aqueles que estavam com Jesus não estavam jejuando. E Jesus se utiliza dos próprios ensinamentos que eles conheciam. Primeiro, no Midrash, a gente vai ver sobre as guerras. E diz uma parte que um homem que é filho único de uma casa, ele não deve ir à guerra, se não tiver com quem deixar os seus pais. E não pode também fazer voto de celibato. Hoje é mais tranquilo, não se preocupe não. Os filhos únicos podem ser padre, mas ele não podia fazer votos desse tipo não, se fosse filho único. Outra coisa é que também, aquele que havia casado não poderia ser mandado para a guerra antes de viver as suas núpcias. Então Jesus se utiliza disso aí para dizer, o que nós estamos celebrando? Nós estamos celebrando uma aliança, uma núpcia muito maior do que essa. Esses que estão aqui estão celebrando porque o noivo vai ser enviado para o confronto. E isso ficou bastante claro para eles, porque eles conheciam já os ensinamentos. Não se pode jejuar, não se pode fazer funeral, não se pode mandar para a guerra em tempos em que a vida está sendo celebrada. Para a gente contextualizar melhor também,
A comunidade aqui, nós somos devotos de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, em um episódio da sua vida, traz algo bastante interessante em relação ao jejum. O jejum, creiam, não é algo natural. Olha que interessante. Tem gente que acha que o jejum é natural. O jejum não é natural. O natural é comer. O natural é se nutrir. E alguns comentadores cristãos, sobretudo alguns comentadores católicos, dizem: os discípulos dos fariseus faziam, e de João Batista faziam muitos jejuns. Dificilmente isso poderia acontecer, porque para eles isso era impensável. Tinha épocas certas para isso acontecer. Tinha épocas, não podia fazer jejum não. Jejum era algo quase que proibido, era só quando era conclamado. Só quando vinha da parte de Deus, quando vinha trazido por algum sacerdote ou por algum profeta, e as pessoas se conscientizavam da necessidade daquilo. Não é algo natural, não. Ou quando estava prescrito nos textos sagrados. Porque o jejum não é natural. Tá? E São Francisco de Assis, em um desses episódios, percebeu que um dos irmãos não conseguiria aguentar a severidade do jejum que eles estavam fazendo. E isso era Quaresma. E o que foi que Francisco fez? Pediu que fizessem um banquete. E eles foram comer. E por que que Francisco decidiu quebrar o jejum? Porque o jejum não é para matar o nosso irmão fraco. O jejum não é para perdermos a caridade. O jejum deve nos aproximar de Deus e fazer com que nós percebamos na nossa fraqueza a fraqueza do outro. O jejum, ele não está desassociado nem da oração, nem da caridade, porque senão é só uma depressão qualquer ou uma doença, como nós temos doenças modernas, a anorexia. Senão é só uma doença. Vou fazer, estamos nos aproximando da Quaresma, graças a Deus, né? Eu sei que o padre está falando muito, mas vamos falar. Então, estamos nos aproximando da Quaresma. Vou fazer meu jejum de celular. Celular você não come. Vou fazer meu jejum de falar mal dos outros. Isso é algo que só lhe faz mal. Você não devia fazer isso, era nunca. E jejum é de algo que a gente para por um período para retomar. Muito bonito. Você vai parar de falar mal dos outros para depois voltar? Tá doido? Não é? Não existe. Isso aí não é jejum, mas deve ser aplicado na vida. Deve se conscientizar que isso é um erro. Agora, precisa também entender, precisa saber o que é jejum. Jejum é de comida. Não vamos ficar enfeitando as coisas, não. Nem dando jeitinhos. Porque a primeira leitura de hoje fala sobre jeitinhos e desobediência a Deus. Vocês pensaram que o padre tinha fugido, né, da leitura? Não.
A primeira leitura de hoje é sobre esses jeitinhos. Deus, através do profeta, que era sacerdote também, Samuel, pede para que o rei ungido, Saul, exercesse uma missão que era de devastar um povo estrangeiro. Ótimo. O que é fácil, o que eu acho que me convém, é muito bom. A gente pegou o rei, matou. A gente pegou os guerreiros dele, matou. Ah, mas as ovelhas. Ah, mas os bois. Não, aí nós vamos sacrificar ao Senhor. Para quem não sabe o que é sacrifício, no sacrifício, que é sinal de união com Deus, em uma refeição, assim como Levi fez com Jesus, para voltar, para ter comunhão com Ele, para ter uma vida nova, no sacrifício, nós vamos celebrar, nós vamos comer. Uma parte é para Deus, uma parte para o sacerdote, outra parte a gente come. Então, como eu gosto de comer, como é bom comer, como me fortalece, então eu uso o nome de Deus dizendo que vamos fazer sacrifício a Deus, aí eu como. É por isso, aí a gente fica sem entender por que Samuel ficou tão chateado com essa atitude de Saul, tão piedoso. Não, vamos pegar os rebanhos como despojos e vamos sacrificar ao Senhor. É disso que Samuel estava enojado, de usar o nome de Deus para fazer a sua vontade, para dar o seu jeitinho. A pergunta é, quantas vezes também a gente não quer dar os nossos jeitinhos? Se propõe a fazer algo, ou sabe de algo que é certo diante de Deus, mas usa de mais ou de menos rigor para que a minha vontade seja encaixada aí no meio. Quantas vezes isso não acontece? Muitas, né? Muitas. Mas esse tempo de aprendizagem é um tempo em que nós aprendemos a exercitar a nossa missão cristã como Jesus. E Jesus nos ensinou que para estarmos unidos ao Pai, é necessário de nós uma obediência sincera. E foi essa falta de obediência que fez com que Samuel desse um veredito a Saul: por isso tu não serás mais rei. Você não vai mais ter os meios para administrar, porque você não foi obediente, porque você não foi fiel. É preciso que a gente mude o nosso pensamento, é preciso que a gente mude a própria estrutura de vida para que a graça de Deus possa agir. Aí vem as outras duas partes que Jesus chamou a atenção no Evangelho. Não se põe remendo novo em pano velho. Porque o remendo novo repuxa o pano velho e ele rasga. E se perde o pano e se perde o remendo. Isso também é dito no Talmud. Que às vezes não se pode, inclusive, misturar tecidos. Não se deve misturar os tecidos. E quantas vezes a gente quer forçar uma opinião da gente, ou um desejo que a gente tem, em uma estrutura que não vai suportar.
Do mesmo jeito, o vinho novo no odre novo. Por quê? Porque se o vinho novo estiver num odre velho, ele vai explodir quando fermentar. E o sabor também não será o mesmo. O sabor, em outra leitura, Jesus vai dizer: quem tomou do vinho velho vai dizer, o antigo era melhor. Por causa do tempo, porque o modo como aquele líquido foi se acomodando naquele lugar, a fermentação que ele passou, enfraqueceu o odre. Que é um odre, padre? Que é um odre? Um odre é um saco de pele de animal. Por isso que vai desgastando, à medida que vai fermentando, vai desgastando. E o gostinho daquela vasilha vai ficando também. Se colocar um vinho que ainda vai fermentar demais, vai estragar, vai estourar. O odre não vai conseguir suportar a fermentação. E aí nós temos o vinho enquanto citado várias vezes na Sagrada Escritura, como a alegria que vem de Deus, ou o próprio dom do Espírito. Não se dá para colocar a novidade, a alegria nova de Deus em uma estrutura que já foi bastante desgastada. Nós precisamos renovar a própria estrutura da nossa vida. Nós precisamos mudar. Porque se você quiser colocar a alegria do Evangelho numa estrutura que já está bastante desgastada, essa vida vai estourar. Não suporta. E aparece tudo, né? Derrama tudo, estraga tudo. Porque não suporta. E como é que a gente muda o odre? E como é que a gente muda o pano? É preciso ter obediência, é preciso ter fidelidade. É preciso ouvir aquilo que o Senhor já tem nos orientado. Estamos no começo deste tempo de discipulado do ano de 2026. É tempo de colocar vinho novo em odre novo. É tempo de colocar um remendo, sim, mas um remendo de um pano que se adeque a essa roupa antiga, para que ela seja recuperada e não rasgada. É preciso que saiamos do nosso funeral por hora, para vivermos a alegria da aliança que fizemos com Deus, a alegria do nosso batismo, porque Cristo Jesus está presente entre nós. Chegando o tempo de preparação, iremos fazer sim jejum, para nos enfraquecer, para recordar que nós não somos deuses e que necessitamos da sua graça. Então que o Espírito Santo nos ajude ao longo desse ano a vivermos bem a sua graça e a sermos pessoas diferentes, homens e mulheres novos, para realizar a obra de Cristo no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.